Aqui, pessoal, conosco, tudo bem com vocês? Comunicado bombástico que choca todo o país em relação ao pagamento do benefício previdenciário. Segue aqui com a gente, pessoal. Espero que vocês fiquem aqui conosco até o final. Preciso trazer para vocês as últimas notícias. É isso mesmo, que estão circulando na mídia e são relacionados ao seu pagamento. Você que é pensionista e beneficiário da Previdência Social. Trago uma comunicação que foi feita e anunciada pelo governo que mexe com as questões previdenciárias e também com o seu pagamento. Vamos trazer para você aqui com exclusividade essa comunicação e te explicar o que vem por aí sobre tudo isso, gente. Foi anunciada pelo governo e por eles chegaram a esse tipo. Por que eles chegaram a essa conclusão? Por que serão afetados milhões de brasileiros? É isso mesmo, gente. Brasileiros que recebem benefícios da Previdência. E o que você, que é beneficiário, deve fazer nesta situação? Gente, difícil, né? Mas nós vamos continuando por aqui e você vai saber de tudinho. Quais são os critérios, quais são as normas estabelecidas por parte do governo junto à INSS. E é hoje nesse boletim informativo que eu tenho para você. São notícias quentíssimas que eu vou compartilhar. Além dessa comunicação, trago também novas medidas provisórias assinadas pelo presidente da República, que passa a vigorar em todo o Brasil e é destinada a certas categorias de benefício, gente. Isso mesmo, e atenção, muita atenção. Nesse boletim, gente, eu vou trazer essas publicações e a nova alteração feita pelo governo. É isso mesmo. E não são poucas as pessoas que serão atingidas por isso, tá bom? Não são poucas. Quanto mais eu digo, mais você vai ficar surpreso. É isso mesmo. E a maioria da população que recebe esse benefício vai ficar mais impressionado ainda. Então, é justamente por isso que eu vou trazer aqui, na linha do tempo, as obrigatoriedades, as determinações que entram em vigor após essa data de publicação e que ratifica as autorizações conforme abordado no tema. De acordo com o governo, tá, gente? Outros pontos também que nós precisamos trazer aqui para você é uma comunicação especial sobre a categoria do benefício, que você deve se atentar essas questões no gov.br, tá? Exatamente sobre o tipo de benefício que eu já te expliquei. E um dos mais pagos da Previdência Social. Esse comunicado também para a população é para a população que recebe pensão por morte, tá? Que é paga pelo INSS, que também passa por uma alteração e muitas pessoas não estão sabendo, tá? Foi uma decisão tomada pela Turma Nacional e Uniformização dos Juizados Especiais. E eu vou contar do que diz respeito a essa questão e vocês precisam entender determinadas regras e mudanças da pensão por morte. Esse boletim informativo de hoje tá cheio de notícia nova, tá pegando fogo. E como eu sempre digo a vocês, peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque quando você compartilha dessas informações, você está ajudando outros beneficiários, tá bom? Da Previdência Social a terem acesso a esse tipo de informação de forma integral, pessoal. É isso mesmo. E é muito bom que todos do mundo, de todos a nível Brasil e etc., fiquem cientes de que
devem fazer em determinados casos, né? Saiba que tem que cumprir prazos para a Previdência, para não ser pego de surpresa, para não ter seu benefício interrompido e assim sucessivamente, né? Porque o governo torna tudo mais difícil a cada dia que passa para o segurado. Para eles mais fácil, para o segurado mais difícil, é claro. Então, gente, está aqui para trazer para vocês como base de conhecimento, né, explicar as alterações que foram feitas e por parte do governo o que você deve fazer em alguns casos, caso você encontrar algum tipo de situação que seja mais complicada. Então, vai deixando aí o seu like, o seu gostei, curta o nosso vídeo, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se você já é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se não, se inscreva. Aproveite e ative o sininho de notificação para todas as vezes que a gente entrar, você receber uma notificação de que nós estamos entrando com notícias novas, tá bom? Porque assim, o nosso vídeo novo, você vai ser o primeiro a ter acesso, ok? E vamos para as informações, pessoal. Olha só, até prazos vocês têm que cumprir, certo? Certo. Bom, se você não cumprir esses prazos, você vai ter consequências negativas com a Previdência Social. É isso mesmo, tá? Quais seriam essas consequências negativas que você pode ter? Bloqueio do seu pagamento, por exemplo, ou pagamento de multa, né? Então, se você não cumprir, você pode ter esse tipo de problemas. Seguindo aí, pessoal, os descontos indevidos da folha de pagamento de vocês, olha só. Vem ocorrendo diversos descontos indevidos na folha de pagamento de vocês, não é verdade? Muitos segurados tiveram débitos indevidos na sua folha de pagamento. Tá, lá no mês passado, nos meses anteriores, só que a devolução que o governo diz fazer ainda não vai ser esse mês, tá? Os descontos indevidos na folha de pagamento ainda vão fazer um remanejamento, vão ver o que foi descontado para depois começar a fazer as restituições, tá? Essas devoluções devem ser feitas o mais rápido possível, né? Seguindo o calendário de pagamento, para você que é segurado da Previdência Social, né? Que recebe o seu benefício aí, né? Mês a mês. Outras informações, pessoal, é o seguinte, pessoal, que o governo deve soltar outro comunicado em breve, ok? E quem é BPC Loas? Bom, excepcionalmente, pessoal, o menor de 16 anos de idade, se você é menor de 16 anos de idade, tem um representante legal e precisa receber o seu BPC Loas e tiver que realizar um exame médico, tá? E ele está marcado, você deve dirigir-se ao INSS e não tiver o RG, você deve apresentar a sua certidão de nascimento, desde que ela esteja legível, tá bom? É isso mesmo. O servidor está apto, autorizado a receber a certidão de nascimento. Essa alteração ela foi publicada no Diário Oficial da União. Ela retira a necessidade do documento com foto, tá bom? Então, se você não tem um documento com foto e vai realizar uma perícia, leve a sua certidão de nascimento ou a certidão de nascimento do menor, que já basta, tá bom? Então, você não precisa ter a obrigatoriedade de ir com o RG, ok? E aí a criança tá com a perícia marcada, precisa ser atendida e ultrapassou a data do recebimento do RG, não tem problema nenhum. O servidor vai receber ali com aquele documento e acabou, tá bom? Vai passar pela avaliação sem maiores problemas, tá? Sem
te torrar a paciência, tá? Mas o governo também informou que a certidão de nascimento é obrigado que ela esteja em bom estado. Se não tiver, gente, ele não é obrigado a aceitar, tá? Então não me apareça lá com uma coisa toda rasgada ou de qualquer jeito. Vá no horário marcado, com o documento bonitinho, arrumadinho, para não ter qualquer tipo de problema, certo? Ficou alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, vai comentando aí nos comentários, aproveita, deixa seu like e já se inscreve nos nossos canais, tá bom? E assim a gente pode também estar ajudando você a tirar suas dúvidas. Tivemos também, pessoal, a decisão da turma aí, né, do Juizado Especial Federal, que versa sobre qual tema, né? Ele fala sobre a pensão por morte, é isso mesmo, que recebe ela por cota, tá? Você que preenche os requisitos para ter direito ao BPC Loas, se essa é a sua pensão por morte, por cota, se for menor, tá? Que um salário mínimo e você tem requisitos preenchidos e tem direito ao PPC, você pode pedir a troca através do judiciário. Até mesmo porque o INSS não aceita esse pedido em formato administrativo, tá? Você pode entrar com ação judicial e usar essa decisão porque ela serve como base para as ações que discutem o mesmo tema na justiça. O que acontece? Muitas vezes a pessoa recebe uma pensão por morte por cota e a cota de pensão por morte tá num valor bem menor do que um salário mínimo, né? E muitas vezes a pessoa preenche os requisitos para ter direito ao BPC Loas e não recebe. E o que acontece? O INSS não paga o BPC Loas, né? E aquela pessoa, porque ela está recebendo a pensão por morte. E aí o que a pessoa faz? Como é mais vantajoso, nesse caso, receber o BPC, mas aí você tem que preencher os requisitos, se ela quiser trocar a pensão por morte, por cota, né? Ela tem que atender todos os critérios de renda que podem entrar e pode entrar com ação judicial e pedir essa troca. O INSS, como já expliquei e repito, não faz por via administrativa, tá? Essa decisão foi tomada pelo Juizado Especial Federal e deve servir como base na justiça para outras que discutem o mesmo tema. É uma forma, tá? Mas a pensão por morte, vocês sabem, teve mudanças segundo a legislação da Previdência e foi alterada. E nesse caso aqui específico, essa pessoa, ela recebia uma pensão de R$ 700 e preenchia os requisitos para receber o BPC. Então, ela seria mais vantajosa fazer inversão. Isso você tem que analisar, porque não adianta você fazer inversão da pensão por morte por cota pelo BPC se não tem a compensação, né? Porque o BPC ele é um salário mínimo. E aí você precisa ver o que é melhor para você aí. Ela não conseguiu fazer por via administrativa, então entrou com o pedido judicial. E a pensão por morte, ela sempre vem do dependente do segurado, aposentado ou de quem o trabalhador após tenha falecido e assim sucessivamente. Quem são considerados dependentes, né? Sempre é o marido, esposa, filho, enteado, menores de 21 anos, né? Inválidos, pais, irmãos não emancipados. Bom, você sabe que nós tivemos aí uma reforma na Previdência Social e a mudança do cálculo deixou de ser considerado 100% do beneficiário que faleceu.
que seria pago caso ele aposentasse por invalidez e passou a ser 60, mais 10 para cada dependente. Uma viúva sem filhos, por exemplo, ela recebe 60% limitada a 100. Quando o filho completa 21 anos, sua cota não será mais revertida para aquela viúva ou para aquele viúvo. Então, o que acontece? Essa questão pode ajudar muitas pessoas, tá? Por isso que a gente fala, compartilha, tá? Ajuda o próximo com a informação. Aí mais pessoas terão, né, acesso a essa informação. E outras questões também pode ajudar pessoas aqui na nossa plataforma. Se tem dúvidas, aproveite esse momento, registra aqui nos comentários do canal. Conta se você conseguiu resolver alguma questão burocrática, se você está com algum pedido no INSS, se não conseguiu retorno. Se conseguiu, conta o caminho que você conseguiu, tá? Porque através do que você explica nos comentários, você ajuda outras pessoas a resolverem também a situação delas, certo? Porque essa questão de previdência social é burocrática e tem muitos procedimentos. E também coloca muita obrigatoriedade para a população seguir, né? Então, um vai ajudando o outro. Traz aqui nas explicações o passo a passo, né? Isso é muito útil, né? E outra questão, gente, também o governo anunciou que terá mais de 800 mil pessoas para receber a aposentadoria por invalidez permanente, que serão chamadas no pente fino da Previdência Social, tá? Essa lista do pente fino ainda vai ser neste ano de 2025, tá? O governo não soltou o calendário, a data de convocação, mas já informou quais são os meios de convocação, tá? As convocações, não sei se vocês sabem, mas sempre por cartinha, por ICMS, por ligação, e-mail, tá? Da Previdência. Mas o ideal, pessoal, é que você que está sendo notificado de algum procedimento obrigatório ou alguma revisão da Previdência Social, você possa verificar no portal do Meu INSS, para não perder o prazo, tá? Acompanha pelo portal, porque lá pelo portal, se você receber alguma notificação, você já cumpre obrigatoriamente, para você não correr o risco de ter sua pensão, benefício ou aposentadoria suspensa, tá? Porque lá estará sinalizado. Então, fica de olho aí nessa comunicação, ok? Bom, quanto ao pente fino, gente, já está em vigor em todo o país. Vocês sabem disso há muitos anos, né? E como vai funcionar para aposentado por incapacidade? Da mesma forma, vai ter que fazer pelo portal, vai ter que apresentar documentos conforme os regulamentos da Previdência Social. Então, deixa aí os seus comentários, não esquece de deixar seu like, seu joinha e fica de olho, porque a qualquer momento nós vamos trazer aqui para você mais informações. Um beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal!